Olá, nessa aula nós vamos falar sobre o segundo passo do método Neurovia Adapt 3M PEA. O segundo M é o das metas. Então nós vamos falar agora sobre o segundo passo. E a definição de metas é fundamental, porque a base para a aferição de qualquer progresso é estabelecido através de metas claras, diretamente alinhadas ao plano do aluno, né? Então, a meta, ela terá que ser necessariamente uma meta clara e direta, que podem ser quantificadas, metas realistas para o perfil do aluno, metas que atendem uma necessidade real do aluno, metas que com prazo definido para serem alcançadas. Então, uma meta genérica não alcança o objetivo. Um exemplo de meta, de uma meta bem interessante assim, é fazer com que o aluno consiga manter o foco sustentado por 10 minutos contínuos durante as atividades práticas propostas pelo Neurovia, com o máximo uma intervenção do professor para redirecionamento ao longo das próximas 4 semanas. Então você vê aí que é uma meta bastante interessante, porque ela tem todos os requisitos. Porque quando fala fazer com que o aluno consiga manter o foco sustentado por 10 minutos contínuos durante as atividades práticas, ela é uma meta específica, ela é uma meta mensurável, com máximo uma intervenção do professor para cada redirecionamento, é uma meta alcançável, é uma meta relevante ao longo das próximas semanas, das 4 semanas. Então você coloca o requisito temporal. Então, você pode falar assim, mas professor, eu não consigo construir essa meta, para mim é muito distante. Eu preparei então um prompt pedindo para a inteligência artificial ajudar a você, professora, a construir essa meta para aquele aluno que tenha aquelas características que foram elencadas por você, os pontos fortes e os pontos fracos. Então você anexa junto com o prompt os pontos fortes e os pontos fracos e peça para o ChatGPT fazer com que ele crie metas mensuráveis, metas alcançáveis para esse aluno. Ok? Vamos lá, vamos ver como que o chat se comporta. Bom, eu tenho aqui esse prompt. Esse prompt, ele fala o seguinte. Você é um especialista em educação inclusiva, adaptação curricular funcional e desenvolvimento de planos educacionais individualizados. Sua função é apoiar a professora na construção de metas pedagógicas funcionais dentro do método Neurovia Adapt. Contexto do aluno. Analise o diagnóstico histórico pedagógico e mapeamento abaixo antes de criar as metas. Então, eu aqui coloquei esse perfil do aluno que a gente a gente sinalizou no diagnóstico na aula passada. Os pontos fortes dele são esses aqui, bem genéricos, e os pontos fracos, as dificuldades são essas, aí você adapta aí no seu prompt. Necessidades educacionais, o objetivo do prompt é desenvolvimento acadêmico, desenvolvimento executivo, desenvolvimento socioemocional e desenvolvimento adaptativo. Há instruções para a IA, eles fazem algumas instruções aqui, formato de resposta, áreas que devem ser contempladas, atenção e permanência em tarefas, organização e planejamento, participação acadêmica, e fala que é importante que as metas sejam realistas, priorizar funcionalidades, valorizar a potencialidade do aluno e permitir coleta futura de métricas. Após criar as métricas, ainda ele pede para fazer, inclua também sugestões práticas para a professora adaptar em sala, exemplos de como observar a evolução do aluno,
possíveis adaptações caso a meta não esteja sendo alcançada. Bom, muito bem. Eu vou pegar esse prompt aqui e vou colá-lo lá no chat GPT. Eu vou pegar ele aqui, vou dar um Ctrl C, vou lá no chat e vou colar todo esse prompt aqui. Lembrando que todas as informações geradas pela ferramenta de IA devem passar necessariamente pelo crivo de um profissional para avaliar as informações. Então, eu pedi a ele segue material pronto para uso em aula, já estruturado conforme o método Neurovia Adapt em metas funcionais, bimestrais, mensuráveis e aplicáveis na rotina real da sala. Então, aqui as metas funcionais. O que ele fez? Olha, ele já pegou o aluno nosso lá com aquele diagnóstico, ele fez uma tabela de metas personalizadas, aí ele fez a área de desenvolvimento, atenção, permanência em tarefas, metas funcionais, permanecer engajado em atividades dirigidas em até 15 minutos com apoio visual e pausas estruturadas. Então, ele deu uma sugestão de metas aqui, uma meta funcional, e a justificativa pedagógica, que é alunos com TEA e TDAH apresentam dificuldades em sustentação atencional, estrutura visual e fragmentação reduzem sobrecarga cognitiva. Estratégia de aplicação: dividir tarefas em blocos, utilizar timing visual, alternar atividades cognitiva e motora. Veja que ele já deu aqui um guia, um norte. Claro que você vai validar isso aqui com a clínica, com a escola, com a família, né, professora? E você vai, aqui, apenas para não sair do zero, ele vai te dar aqui algumas ideias. Uma ideia de meta de organização, por exemplo, organização e planejamento, seguir sequência de tarefas utilizando um roteiro visual como no máximo 4 etapas. Tudo bem, a justificativa pedagógica, organização executiva impacta a autonomia acadêmica e conclusão de atividades. Qual que é a estratégia de aplicação? Criar checklist visual, marcar etapas concluídas, o professor faz modelagem inicial. Ele também colocou uma meta de interação social, que é participar pelo menos uma atividade cooperativa diária com mediação leve do professor. E ele fala aqui porque aqui é a justificativa pedagógica. Interação social fortalece desenvolvimento comunicativo e pertencimento escolar. E estratégia de aplicação: propor atividade em duplas estruturadas, definir papéis claros, utilizar temas de interesse do aluno. Ele coloca aqui a autorregulação, coloca também autonomia escolar, ele coloca algumas ideias de participação acadêmica, sugestões práticas para aplicação em sala. Aí coloca a sugestão de criar rotinas, utilizar interesse do aluno como ponte pedagógica. E ele vem falando como observar a evolução do aluno. A professora pode registrar semanalmente atenção, tempo médio que permanece na tarefa, número de redirecionamentos necessários. Na organização, você pode observar quantas etapas consegue cumprir sozinho, frequência de conclusão. Aí ele vai colocando essas etapas em cada métrica. Possível adaptação caso a meta não esteja sendo alcançada. Se houver dificuldade de atenção, reduzir o tempo da tarefa, aumentar pausas programadas e intensificar apoio visual. Então, ele vem falando toda uma construção de um apoio de metas que você pode enganjar aqui e pegar como um norte, principalmente essas, e você validar isso com a mãe, com a clínica, né, com os profissionais, e dali você já, na próxima etapa, que nós vamos entrar na próxima aula, você vai conjuntamente aferir e escolher algumas métricas que nós vamos propor que fazem com que essas metas sejam alcançadas.
como foco, organização, a comunicação, e a gente vai ver na próxima aula essas métricas com mais aprofundamento. Até a próxima aula.